Estamos na continuidade dos nossos estudos sobre os Salmos, tanto no domingo no culto da igreja, quanto aqui no Âncora. Cada semana estamos vendo os salmos chamados salmos de romagem ou peregrinação. Salmos cantados, recitados, enquanto os peregrinos iam até Jerusalém em festa, para celebração, para o encontro com o seu Deus como forma de adoração. Isso era principalmente nas grandes festas anuais que os judeus têm, né? Como Páscoa, festa das tendas, festa do Pentecostes e outras mais, né? E hoje, nesse encontro âncora, nós vamos ler e tentar perceber algumas coisas sobre o tema da estabilidade. O Salmo 125 fala assim da condição que Deus nos doa, que Ele nos dá, de termos estabilidade. Estabilidade que no salmo anterior, que é o 124, que é um salmo de Davi, o 125 não sabemos a autoria, mas o 124 fala bastante dos perigos e como Deus socorre. Agora o 125, você vai ver agora na leitura que ele faz uma mudança um pouco de foco. Ele não esclarece tanto os perigos, os riscos, os adversários, mas ele está fazendo através de uma metáfora com montanha ou rocha, aquilo que Deus oferece para os peregrinos, né? Ou para os discípulos, os que seguem, os que creem em Deus, em Jesus. Vou fazer a leitura então do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. O autor do Salmo 125, ele está oferecendo uma imagem de algo aqui como o Monte Sião. Se você repara, o Salmo começa com a expressão: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Essa questão do Monte Sião é o monte na antiga Jerusalém, no tempo do rei Salomão, foi construído o templo nessas colinas. Aliás, Jerusalém é cercada por algumas colinas, né? Não são montes tão altos assim, são frequentemente, esse monte me parece é menos de 1000 metros. Mas é que, como a cidade que Davi conquistou tinha suas muralhas e está construída acima das colinas, então quando você tem essa imagem do Monte Sião, perceba a imagem de uma cidade fortificada com fossos, com muros, com portões de ferro, com toda a segurança, você transmite uma imagem de algo forte, de uma fortaleza, né? De algo que realmente resiste ao tempo e resiste a pressões, resiste à guerra, resiste aos adversários. O autor aqui está dizendo algo que talvez é fundamental para a minha vida ter estabilidade e também para a sua. O que nos deixa em estabilidade? O que nos deixa estáveis, seguros nessa vida? No Novo Testamento, nós temos aquela passagem bem conhecida que a casa foi construída sobre areia e a casa construída sobre a rocha, e eram duas casas
e as duas casas sofreram a mesma pressão, o mesmo vento, a mesma tempestade, os mesmos obstáculos naturais, mas uma tinha a construção, o seu fundamento sobre a areia, e o terreno arenoso é mole, então essa é abalada, mas a casa construída sobre a rocha, ela fica firme, segura, inabalável. Uma percepção importante nesse início, né, desse texto é que os que confiam no Senhor, isso é fé. E jamais o salmista está pensando na ideia de que a possibilidade de ser inabalável, de estar seguro nessa vida, é uma questão do nosso próprio enraizamento, da nossa própria estrutura física ou psicológica. Que ficar seguro no mundo hostil, no mundo com muitas contrariedades, provações, vento que sopra, tempestade que vem, é uma questão de capacidade pessoal de ser resiliente, por exemplo, ou a capacidade pessoal de ter muitos apoios com pessoas, ou ter muito recurso financeiro, ou ter muito recurso emocional. Não é isso que o texto nos diz. A questão de ser inabalável no Antigo e no Novo Testamento, como citei esse texto lá de Mateus, está no fundamento, está no alicerce. E é claro que o alicerce é a fé, mas é a fé na pessoa certa, em Jesus. É a entrega da vida nas mãos de quem pode me deixar firme, ou de quem pode me dar coragem para atravessar as lutas. Então a fé, e não o meu ego, a fé, a confiança em Deus, e não só a minha estrutura emocional ou estrutura de redes de apoio, na Escritura e na Bíblia, são o motivo e a razão de termos estabilidade. E ainda bem que é assim, porque quando eu leio esse salmo, eu fosse pensar, mas eu não posso ser estável, frequentemente estou amedrontado, e você sabe que na Bíblia, estar amedrontado, estar com medo, estar com temor, principalmente no Novo Testamento, é sempre contraponto da experiência de fé em Jesus, de confiança em Deus, da certeza daquilo que você já tem experimentado na caminhada de fé que você tem com o Senhor Jesus. Não quer dizer que eu não passe pelo vento, ou que ele não chegue na minha estrutura de vida, mas é que quando as coisas estão sacudindo, ou quando as coisas estão, os enfrentamentos estão mais hostis, claro que nós vamos sofrer a pressão, provação, estaremos angustiados. Nisso eu quero fazer uma leitura agora. Um tempo atrás na igreja a gente estudou esse livro de John Piper, Moldados por Deus, e claro, ele não está falando aqui sobre o Salmo 126, não comenta os salmos de peregrinação, mas ele comenta, e eu quero fazer uma leitura que você percebesse, ele está comentando aquele versículo muito famoso do Salmo 42:5, que diz assim: por que você está batido, a minha alma? Ou por que você se perturba dentro de mim? Ele está fazendo perguntas. Espere em Deus, pois ainda o louvarei novamente, minha salvação e meu Deus. Salmo 42:5. E ele cita aqui um outro escritor muito famoso, Martyn Lloyd-Jones, inglês, era médico, mas pastor e grande escritor. Então, o John Piper cita aqui o Dr. Martyn Lloyd-Jones. E olha a citação desse autor. Já percebeu que grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato que você ouve a si mesmo em vez de falar para si mesmo? Observe aqueles pensamentos que lhe sobrevêm no momento em que você acorda pela manhã.
Você não os produziu, mas eles conversam com você. Trazem de volta os problemas de ontem. Alguém está falando. Quem está falando com você? É seu próprio eu falando com você. Em contrapartida, o homem do Salmo 42 faz diferente. Em vez de permitir que seu eu fale, ele começa a falar a si mesmo. Por que está batido a minha alma? Pergunta ele. Sua alma deprimida o esmagava, mas ele se levanta e diz: Ego, ouça-me, agora eu falarei com você. Ele dá no subtítulo, agora, John Piper dá o subtítulo nessa explicação, pregue a própria alma. O que John Piper está citando, outro autor quer nos dizer sobre ser estável ou inabalável, como o Monte Sião é um monte inabalável, é uma colina firme, forte, segura. Ora, nós vamos ser inabaláveis se depositarmos nossa fé em Deus, em Jesus. Porque é os que confiam no Senhor que são inabaláveis. Mas John Piper aqui, ele está querendo dar uma dica que às vezes nós temos que, como ele cita, pregar a própria alma. O que é pregar a própria alma? Pregar a própria alma é você dizer para si mesmo, dizer aquilo que está no seu conteúdo interior. Ou como ele cita, né, o autor, você olhar para o seu ego e dizer, mas olhe, Deus tem dito isso para você. Pegar esses ruídos, esses ecos que estão na nossa mente e no nosso coração e dialogar com eles. Eu penso que nós podemos falar com o nosso coração em muitos momentos desses, que estamos atravessando as nossas dores, as nossas questões da vida. Nós podemos primeiro perceber o que está na nossa alma. Não vejo como errado você olhar para dentro, como o Salmo 42 diz, e perguntar-se: ô Elcio, o que está te abatendo? O que está te prejudicando? Quais são os seus medos? O que você tanto está buscando? Qual é a pressa? Esse conversar consigo, com o seu coração, consigo mesmo, é escutar-se, né? Isso é bom, porque isso dá conhecimento da questão. Isso faz nos parar de empurrar as nossas ansiedades por baixo de um tapete, deixar... Não, você revela, você clarifica, você traz a voz do seu íntimo. Mas acrescentar isso que o John Piper diz e qual é a resposta que eu dou a essas minhas próprias dúvidas ou esses próprios temores da alma? Porque ele responde à alma. Se ele perguntou, como o Salmo 42, 5 diz, por que está batido a minha alma? Por que você está inquieto, Elcio? Mas ele responde com a palavra de Deus à alma. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Muitos de nós passamos longe dessa sugestão do Piper, ou de Davi, quando eles são... nós não gostamos de entrar em contato com a própria profundeza da alma. E muitas vezes não gostamos de dizer, olha, mas para isso Deus já tem te dado resposta e direcionamento. Você está angustiado, mas veja o que Deus está... Espere em Deus, ou vai para a Escritura e pega um texto que responda essa inquietação do seu coração. Saiba você que aquilo que está dentro da nossa alma não acaba no tempo sozinho, não passa sozinho. O tempo não cura. O que é reprimido nunca acaba. Essas coisas, como ele diz, pela manhã você acorda, até nos seus sonhos, quando você dorme, aparecem. São manifestações do nosso eu profundo. Mas precisa se dar uma... Não digo a palavra, ele usa a palavra pregar para a própria alma. Pregar, não digo, mas dar uma resposta a essas questões é importante. Porque a estabilidade depende de eu externar, esclarecer, clarificar
e dar uma continuidade para essas minhas inquietações da mente, do coração e da vida. Você já tentou responder à sua alma escrevendo uma oração? Você já tentou responder às suas ansiedades, relembrando e memorizando parte de um versículo bíblico ou uma palavra bíblica como resposta do Espírito Santo à sua questão pessoal? Deus tem uma palavra pessoal. A Bíblia é tão prática, mas ela é tão viva ao mesmo tempo, que ela satisfaz esses anseios cruciais do seu coração e do meu coração. A estabilidade está em Deus. A estabilidade vem pelo Espírito Santo que está no crente, no cristão. E o Espírito usa as Escrituras para qualquer questionamento da sua alma, nem que seja uma frase como nós lemos: espere em Deus, ainda você o louvará. Espere em Deus. Então, o primeiro princípio que você está vendo aqui do Salmo 125 é que nós teremos montes firmes, rochedo. Aliás, Davi, nos seus salmos, a metáfora preferida de Davi sobre a sua relação com o Senhor Deus é rocha, rochedo. Expressões similares a rocha, rochedo, você vai ver que são inúmeras nos salmos, nas orações de Davi. Porque ele sabe que Davi não era estável, mas Davi era estável por causa da sua fé em Deus. Davi não era estável só por ser Davi. Davi era estável porque ele orava mediante a fé na fidelidade do Deus que lhe servia. Se a nossa estabilidade vem de Deus, o Salmo 125 continua. Então, os que têm fé são como um monte que permanecem para sempre, não ficam abalados, né? E aí no versículo 2, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Assim como essas colinas circundavam Jerusalém, faziam dela uma cidade, uma fortaleza militarmente muito difícil de ser invadida, o Senhor está em volta do seu povo. E essa é uma imagem também muito repetida no livro dos Salmos e também no Novo Testamento, que o Senhor Deus está em volta do seu povo, que o Senhor Deus é o que vigia, o Senhor Deus é o que cerca, o Senhor Deus é o que protege. Outro exemplo dessas figuras que nós somos, como Jerusalém é cercada e protegida por essas montanhas, o cristão é cercado e protegido pela boa mão de Deus. Se você virar um pouquinho a sua Bíblia no Salmo 139, nós temos essa linguagem de proteção, de segurança. No Salmo 139, Salmo de Davi, versículo 5 diz assim: Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. É libertador pensar nisso, né? Davi está dizendo que Deus o conhece nesse salmo, que esse conhecimento é sobremodo maravilhoso para ele. E ele começa a dizer, se ele sobe lá nas alturas, Deus está. Se ele descer nas profundezas da terra, ali Deus está. Que ele não consegue fugir dessa presença de Deus. Mas para Davi, no Salmo 139, não é uma fuga porque ele está correndo por medo ou querendo fugir da presença de Deus, porque isso dá para ele horror, temor, uma má sensação. Davi está dizendo que esse conhecimento é tão insondável que a onipresença de Deus, ele colocar as mãos sobre mim, né? Que ele está à frente, atrás, e sobre mim põe as suas mãos, é a total convicção de que eu não estou sozinho nessa vida. Não estou desprotegido. Há muros de proteção, há boas mãos de proteção. Lembrando os salmos que falam dos anjos, que os anjos do Senhor nos cercam. A ideia é que há a vigilância divina sobre a sua vida.
há segurança divina sobre a sua família, há proteção divina sobre os seus planos, há o conhecimento sobremodo maravilhoso de Deus sobre sua vida. Lembra que esse salmo diz, ainda quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, tu ali me conhecias. O conhecimento completo de Deus sobre a vida daqueles que o buscam e confiam nele. E quando o vento sopra contrário e faz tremer a minha casa, como uma tempestade que os apóstolos enfrentaram, e você sabe muito bem, está bem descrito nos evangelhos, e parece que Jesus está em silêncio nessa situação. Isso acontece, com certeza. Você deve ter experimentado na sua vida, eu tenho experimentado na minha vida, que parece que às vezes Jesus está dormindo lá no outro lado do barco, na popa. E os discípulos, apóstolos, navegadores, experimentando aquele vento, eram pescadores, e eles perguntam ao Senhor, nós estamos morrendo, o Senhor não se importa conosco? E Jesus diz, como sempre, homens tímidos, homens de pouca fé. A situação de ser estável, firme e seguro nessa vida não é a ausência do vento ou da tempestade ou dos inimigos. É a certeza do que o salmista vai nos dar na continuidade agora, que eu vou ler para você. Eu quero dizer para você que, como esse salmo, a nossa própria realidade e experiência de vida e o Novo Testamento dizem que o discípulo de Jesus atravessará e enfrentará o ministério do mal nesse mundo, a presença do mal nesse mundo, a presença da injustiça, a presença da dor, a presença da frustração, da doença, a presença do anticristo, ou seja, das forças que se opõem ao reinado soberano de Jesus Cristo, o governo soberano de Jesus Cristo, os valores soberanos do reino do Senhor Jesus Cristo, que é justiça e paz. Mas que, assim como na vida de Jó, o Senhor tem controle sobre até onde o mal pode nos tocar, até onde o mal pode nos provar, até onde as circunstâncias difíceis podem permanecer na sua e na minha vida. E isso me deixa estável, porque eu sei que aquilo que de ruim está me acontecendo hoje, o Senhor sabe. Aquilo que para mim é um cálice amargo de tomar, é um vinagre, o Senhor o conhece. E que qualquer potência, o instrumento do mal, diante de Jesus é nada, porque Jesus, na ressurreição, pisou em todo o mal. Então, coragem da sua parte e da minha, porque o mal não é livre, não está livre, não está sem limites, vamos dizer. O mal tem limites e os limites são dados pela soberania do nosso Deus. E é isso que você vai ouvir agora nessa leitura. Versículo 3 fala sobre a presença do mal. O cetro dos ímpios não prevalecerá. Sabe que a palavra cetro é uma palavra dada a um instrumento real, de poder real, de alguma soberania. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Ele está dizendo que o domínio e a presença do mal vai acontecer nas nossas vidas, e que se não houvesse limite e bondade e poder de Deus, até os justos praticariam injustiça. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dos justos. Aquilo que é seu, aquilo que é meu, a nossa quantidade de anos nessa terra, o quanto de longevidade você vai ter e eu vou ter, as condições da nossa vida, o contexto onde vivemos, familiar e social, a realidade espiritual que não vemos em torno desse mundo que aí está,
As trevas só permanecem na ausência da luz. E o Senhor Jesus é a luz que ilumina todas as trevas. Então, apesar de termos ciência de que o mundo está regido por forças do mal, mas elas têm limite, porque o Rei soberano Jesus é vivo e Ele está aqui no nosso mundo, Ele está entre nós, através do Santo Espírito. Então, o que é do justo, a terra herdada pelo justo, o cetro da iniquidade ou da impiedade não pode arrancar das suas mãos. Não pode avançar sobre a sua vida. Não pode roubar-lhe a sua paz. Pode tentar, pode soprar, pode desafiar a nossa fé. Mas na presença do Senhor Jesus, nos é garantido a capacidade de enfrentamento. Quando Jesus ora a oração do Pai Nosso, ele diz assim, não nos deixe cair na tentação, mas livrai-nos do mal. O livramento do mal é o nosso pedido e o sim de Deus é a garantia que sim, eu vou fazer você, Elcio, atravessar essa provação e livrar você do mal. Então não há mal maior que o bem. Não há mal ou soberania ou poder demoníaco maior que o poder do nome de Jesus. Como lemos no Salmo 124, né? O nome forte de Jesus, o nosso socorro, é do Criador que fez os céus e a terra. Então eu espero que isso passe para você segurança, confiança que no poder de Deus é suficiente para te guardar de todo o mal, livrar mesmo de qualquer tipo de laço, armadilha, de qualquer tipo de situação. Agora você pode estar perguntando, mas eu estou passando uma situação que minha alma está angustiada, que parece que não tem fim, ou parece que o tempo desse mal, desse enfrentamento está longo demais. Então, como lemos no Salmo 42, no começo do nosso encontro, espere em Deus, que Ele ainda o livrará, Ele ainda o responderá à sua oração, vai se manifestar na sua graça e misericórdia e vai fortalecer você a atravessar cada dia a sua prova. A cada manhã, Deus renova a sua e a minha capacidade de atravessarmos as nossas lutas. Você crê nisso? É isso que o Salmo está nos dizendo, que o poder do mal, o cetro da impiedade, porque se assim não fosse, nem os justos sobreviveriam e nem permaneceriam, se Deus não colocasse limites claros sobre o exercício, a presença e o poder do mal, de qualquer tipo de mal. Mal que vem do mundo, mal que vem do diabo, até próprias reações naturais nossas, não é? Que vem da carne. Mas para o final do Salmo, ele diz assim, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem e os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Aqui é o contraste que é muito comum, desde o Salmo 1 ao contraste, porque o caminho do justo é um jeito, o caminho dos ímpios é outro. O Senhor olha para os justos, os tementes, mas aqueles que se desviam. Então, o Salmo 1, que abre esse livro de Salmos, diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda de um jeito, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vai contando que ele é como uma árvore frondosa, e daí ele vai comparando o ímpio com uma palha que o vento joga de lá para cá. Então, esse contraste que há entre os ímpios, né, e os que seguem, os que não seguem a Deus, é o contraste entre os maus e os bons, mas veja, aqui não é no sentido moral apenas de fazer certinho e fazer errado. Não está aqui numa questão, a justiça de Deus não é uma questão de uma moralidade apenas legalista de comportamentos, né? Os que bebem, os que não bebem, os que fumam, os que não fumam. Isso já
há muito, né, as igrejas cristãs classificam as pessoas conforme apenas um padrão muito, muito, muito externo. Tudo bem, você pode até olhar, porque nós somos humanos, de um lado externo. Afinal, né, pelos frutos vos conhecereis. Mas aqui a visão que Deus tem da justiça e da impiedade, ela vem de um olhar como fosse um olhar de dentro para fora. Ou pelo menos, se for de fora para dentro, como um raio-x ou como um exame de imagem moderno que nós temos aí, como ressonância, aqueles exames que olham a questão lá do interior, né? Dos órgãos, dos ossos, do ser. Deus, a justiça de Deus, ela vem pela fé. Essa é a mensagem de Romanos. A justiça de Deus vem pela fé. Ou seja, através do sacrifício de Jesus e do perdão que há em Jesus, eu sou feito justo. E é uma justiça que vem do meu interior, do meu coração, e claro, vem para as minhas emoções, vem para a minha razão, vem pela minha vontade e vem pelas minhas ações comportamentais também. É claro que o salmista está dizendo que para ser estável, para estar seguro, a minha confiança nesse Deus que me protege do mal, eu fico firme e inabalável, mas como gratidão a essa presença maravilhosamente em volta da minha pessoa, do meu ser. Poderíamos dizer até dentro de nós pela presença do Santo Espírito. Consequentemente, né, eu sou feito justo, sou justificado, sou purificado, estou sendo limpo ou santificado pela palavra de Deus. Então a minha resposta de gratidão é permanecer como peregrino no caminho. Eu e você podemos dar uma resposta a Deus lendo esse salmo, dizendo: sim, eu continuo no caminho. É certo que eu estou no caminho, é certo que o meu destino é a Nova Jerusalém, a presença de Deus, é viver a minha eternidade toda ao lado da presença do meu Deus. Então estou no caminho, tenho um destino certo, mas enquanto eu ando por essa vida aqui, debaixo do sol, a vida da condição humana, terrena, eu quero continuar agradecendo a Deus porque Ele me fez justo. E a salvação não porque há obras minhas de justiça, mas ela é totalmente na gratuidade da fé, da esperança que há no nome de Jesus, na presença consoladora do seu Espírito nos tempos duros como nós estamos vivendo. Por isso, a última frase do Salmo, haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém, haja paz na nação, haja paz nas famílias que compõem o povo hebreu, haja paz, a paz só é possível. A paz nacional, a paz do ser humano só é possível, ou a estabilidade só é possível. Se você quiser trocar o conceito, a segurança só é possível porque Deus está em volta do seu povo. É porque Deus faz a proteção. É porque Deus está dentro do meu coração pelo Espírito Santo. Então posso continuar vivendo, posso continuar andando, posso continuar experimentando a paz de Deus. Estamos terminando o Salmo 125 e esse termo, haja paz em Israel, me levou a pensar um pouco nessa questão da estabilidade em Deus, e eu queria terminar lendo o texto de Isaías 40, onde também ele está fazendo perguntas. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Então está em Isaías 40, 27. Essa é a questão contrária da paz de Israel. Aqui
Israel está queixando-se de Deus. Eu sei que você pode estar se queixando aí do outro lado da câmera, porque às vezes isso também vem na minha mente, no meu coração, desse outro lado da câmera. Eu fico pensando, e até coloquei aqui a palavra Élcio para ler para mim, em vez de Jacó. Eu li assim: por que você reclama, ó Élcio? E por que se queixa, ó Élcio? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Você sente isso? Olha, se você sente isso, é porque nós estamos sem paz. Não estamos estáveis como o Monte Sião. Então, aí é a hora da oração. Ou é a hora de responder a alma. Fala, puxa vida, será que Deus não se preocupa com a minha situação? Será que Ele está alheio? Então você tem que responder nessas horas. A sua alma está inquieta, você precisa. E a palavra aqui mesmo responde. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem se fadiga, e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então você está respondendo à sua alma, espere em Deus, porque ainda vou voar altaneiramente como esta águia. Ainda vou atravessar essa situação que estou vivendo. Eu permaneço com Deus na minha fé. Eu espero em Deus, ainda o louvarei. Nós temos que dialogar com as situações da nossa vida, com os momentos que nós estamos vivendo, e precisamos responder essas inquietações com a palavra, em oração. Haverá paz no nosso coração, né? Porque é promessa de Deus, tá bom? Então vamos orar, terminando o nosso encontro. Senhor Deus, o Senhor se preocupa com as nossas situações, o Senhor enxerga a nossa fraqueza, a nossa pequenez. O Teu Santo Espírito é vivo, Ele está no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a reconhecermos a Tua proximidade, a Tua proteção, reconhecermos como podemos ficar estáveis na Tua companhia. Dá-nos a paz, Senhor, que guarda a mente e coração. Dá-nos resposta às nossas perguntas. Dá-nos resposta às nossas orações. Que a Sua vontade, Senhor, e a Tua palavra tire o medo, nos dê segurança de que o mal está sob o julgamento e subjugado ao Teu poder e à Tua vontade. Abençoa todos nós como Seu povo. Abençoa-nos, Senhor, nos dando realmente a porção do Teu Espírito necessária para atravessarmos esses dias, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então tenha uma boa noite. Até a semana que vem.